chega mais que o papo é real. Energia lá em cima, sem sinal de astral baixo. No ritmo do compasso, flow é tão natural. Agita, agita, agita Cocal. Vem com a gente porque o brilho é surreal. Tamo junto, cancelado, esse é o canal. Só sucesso, agita Cocal. Boa noite, gente, sejam todos bem-vindos a mais um Agita Cocal Podcast. Meu nome é Wesley, eu tô falando aqui de Cocalzinho de Goiás, né? Uma cidade aqui pequena no mapa, mas ela é gigante na importância da história de toda a região. E hoje a gente tá com um convidado muito especial aqui, que é o Seu Américo, né, que eu tô conhecendo ele hoje aqui também, né, pessoalmente, né, tinha falado com ele esse dia, e ele tem muita história boa, inclusive chegou um pouquinho mais cedo aqui e foi me mostrar um pouco do material dele aqui, do livro dele. Gostei demais da conta aqui, já fui emocionando antes da hora aqui com as coisas do Seu Américo aqui. Então, Seu Américo, muito boa noite, é um prazer ter o senhor aqui, tá? Junto com a gente, pra gente poder bater aquele papo. Uai, Zé. O prazer é meu, eu fico muito feliz de estar aqui falando dessa cidade que você sabe que eu adotei, né? De coração. Então, se é para falar de Cocalzinho, se é para falar de contar histórias, vamos tocar para frente que eu estou disponível. Sim, é porque eu falo assim, toda cidade, ela tem uma história, né? Mas, assim, algumas histórias, ela tem nome e rosto e tem memória viva, né? Que é o senhor tá aqui presente com a gente, o senhor tem muita história para poder estar contando pra gente. Eu acompanhei um pouco, li um pouquinho da história do senhor, né? Umas coisinhas, seria parábola, né? No Facebook, como é que o senhor chama, né? Não sei como é que o senhor chama, mas as crônicas. Crônicas, crônicas, eu falei errado. Então, aí eu li umas crônicas do senhor lá no Facebook, né, igual eu falei pro senhor, meu pai acompanha também, e, assim, atrai muita gente, né, é umas histórias, né, eu vejo que as pessoas gostam muito de estar acompanhando lá também, e quero agradecer aqui também o Dr. Ulisses, né, que trabalha da prefeitura, o advogado, ele indicou e fez questão, porque quis que eu trouxesse o senhor aqui, que ele acompanha o senhor também, falou assim, Wesley, leva o seu Américo, porque eu gosto de acompanhar lá, ver as histórias do seu Américo, ele tem muita coisa para contar pra gente, e eu quero muito que você traz o seu Américo lá no podcast, e então esse é um dos motivos maiores também, né, de eu estar agradecendo ele por ele ter indicado, né, o senhor para nós é um tesouro aqui, né, com as histórias que o senhor tem. E o senhor veio da onde? Sim, muito obrigado, doutor Ulisses. Estou aqui para fazer essa presença aqui ao Wesley, contar minhas histórias e dizer do meu amor pelo Cocalzinho, e em especial, porque, deixa eu adiantar um pouco, Cocalzinho, veja só, eu nasci na Barra do Corda, escrevo no jornal da Barra do Corda. Nas minhas crônicas em Barra do Corda, eu tenho falado demais sobre o meu amor à cidade de Barra do Corda, que foi meu berço, que foi meu primeiro mundo. Mas hoje, francamente, eu não trocaria Cocalzinho por Barra do Corda, porque aqui eu encontro coisas que eu acho que não tem em lugar nenhum do mundo. Cocalzinho. Cocalzinho aqui, no meu modo de pensar, que é na minha... Porque aqui, veja só, aqui é uma cidade que nós estamos acima de 1.000 metros acima do mar, é uma cidade ventilada, um clima bom. Aqui, a água é maravilhosa. Aqui, nós estamos aqui a 70 quilômetros de Anápolis, a 100 quilômetros de Brasília, onde tem, para a minha idade, 80 e poucos anos, o fator hospital, emergência, socorro, para a minha idade já se torna muito importante. Isso lá na Barra eu não teria. E tem outro fator que me faz permanecer aqui. Primeiro é porque eu gosto mesmo. Que Brasília, meus filhos estão em Brasília, são 4 filhos, todos estão bem localizados. Têm suas casas, suas mansões.
Mas meu lugar é aqui em Cocalzinho. Eu vou para lá, fico um dia, uma tarde, um aniversário dos meus netos e venho de lá correndo. Pai, não, pelo amor de Deus, não vai, durma aí, não. Meu lugar, meu ninho é Cocalzinho. Digo, é. E a Barra do Corda é muito boa. Escrevo lá, tenho meus amigos. Eu estou lá e aqui, mas só que lá tem um fator calor que é terrível. Então, e aqui não, aqui meus filhos, aqui não, se eu der um trique-trique aqui, eu não toco no celular, daqui a 40 minutos eles estão me. Como já aconteceu na época da pandemia da Covid, eu caí na porta do banheiro, quando eu acordei estava em Brasília. Meu menino já tinha me catado, já tinha me levado. Então é por essa razão que eu estou em Cocozinho e pretendo, com a ajuda de Deus, ficar até a morte e meus ossos vão ficar aqui nesse. Eu vou pedir a meus filhos que meus ossos fiquem aqui em Cocozinho. Veja só que declaração é essa que eu estou dando. É checkmate. O senhor chegou aqui, foi em que ano? Eu cheguei em 94. 1990. Aí o senhor chegou em Brasília. Quando o senhor chegou em Brasília? Porque Cheguei em dezembro de 61 em Brasília, para poder. Naquela época era chamado Candão, no começo de Brasília, que Brasília ainda não era Brasília, era um espaço vazio. Aí eu vim de São Luís do Maranhão, onde eu fiz o curso básico de contabilidade. Já sabia pelo menos ler, que era candangada meus colegas naquela época. Nós, maioria tudo nordestino. Então, não era todo mundo que tinha um curso equivalente ao ginasial. Então, eu era o cara que fazia as cartas chorosas lá para o Nordeste, era quem lia a carta da mamãe, da titia que vinha lá do Rio Grande do Norte, que vinha da Paraíba. Eu sempre me prestei para isso, graças a Deus. Então, eu cheguei aqui em 61, fui trabalhar na Vila Planalto, que naquele tempo não tinha nada em Brasília, os ministérios, só tinha o Ministério da Saúde, e o Congresso e o Palácio e os dois palácios que é da Justiça e do Governo de Spa, e o Palácio da Alvorada. O resto não tinha. Rodoviária, o Teatro Nacional estava em obra, ficou muito tempo em obra, a Catedral estava em obra, ficou também muito tempo em obra, e o Hotel Central, e mais nenhum dos outros hotéis não existiam. E assim, aí de lá o senhor veio para Cocalzinho. O que te fez vir para Cocalzinho mesmo, assim, naquela época? Ora, Porque o senhor olha, veio para Brasília, você né? acabou de falar uma coisa aqui que é assim como se diz assim, é como se fosse o destino. Está entendendo? Eu estava em Goiânia e separei e vim tombando e naquela época minha vida em Tontiuc, com a separação, sabe que não é traumática. E não sei porquê, como foi, de repente eu estava numa casa alugada aqui do Sebastião, filho do Zé Lopes, e fui me adaptando e fui gostando. E pronto, namorei da cidade. As pessoas acolhedoras naquela época. Hoje, eu me esqueci de falar que tudo de melhor que o Cocalzinho tem são duas coisas. A segurança e o povo. O povo de Cocalzinho Olha, veja só. Eu estou aqui, vai fazer 31 anos. Entende? Eu não tenho queixa de ninguém. Eu nunca fui repelido aqui. As pessoas me botam... Hoje em dia, eu até me surpreendo, porque o carinho que eu recebo eu nem mereço. Meu Deus, pelo amor de Deus. Então é isso. Mas o povo dá o que as pessoas merecem. Não, E o carinho não que o senhor sei, recebe é não sei porque se eu chega sou tanto, realmente mas merece. eu sou simplesmente isso, nada mais. Eu li um pedaço da história do senhor, do momento ali, né? Um momento divino, né? Eu acredito, a minha fé também é muito forte. E eu tenho muita fé. E vi ali sobre... Eu cheguei a citar destino, o senhor falou que não é bem destino, e realmente não é bem destino, é divino mesmo a história de quando o senhor... vocês são, né, o grupo de irmãos, e um dos irmãos do senhor foi afastado, o senhor não era nem nascido, né? Porque
a dificuldade, né, do Nordeste naquela época, né, igual o senhor citou, sempre é normal até hoje, né, quando as pessoas às vezes não têm condições de criar aquela quantidade de filhos, alguém da família leva para que, né, ajuda a criar, dar uma formação para essas crianças. E um dos irmãos do senhor, né, que foi afastado, e o senhor estava, logo depois, em seguida, o senhor nasceu, uma diferença de idade de 17 anos, né? É, mais ou menos. Mais ou menos. Aí o senhor veio para Brasília e achei bonito o jeito que tudo aconteceu, né? Eu não sei se o senhor quer contar essa parte agora, porque quando o senhor saiu de Brasília e foi para lá, né? Como é que se o senhor quiser resumir essa parte aí, que é muito interessante. Olha, eu vou contar essa parte no final, Uhum. porque emociona. Sim. Tranquilo. Então, no final, só vai contar essa parte, que realmente é uma parte é muito emocionante mesmo. Quando você tem um grupo de irmãos e um é afastado, sai da ninhada, então fica faltando um pedaço. Sim. Você está entendendo? Aham. É por essa razão que eu vou deixar para final, porque não quero desmantelar a nossa entrevista. Não, tranquilo, então. Então, essa aí nós vamos... Só vai contar ela depois, que ela é bem interessante. Agora, em Brasília, quando o senhor chegou em Brasília, logo no começo, porque por volta de 1960, que começou mesmo 61 a fundação. Foi, né? 61. Então, assim, ó, o senhor, então, ajudou a construir muita coisa, participou da construção de Brasília também, né? Eu fui... A Brasília era a Nova Cap. O governo de hoje virou... A Nova Cap era o governo de Brasília. Depois virou PDF, depois virou GDF. A Nova Cap tinha seus departamentos ali, era departamento de obra, departamento de administração, departamento de viação e obra, departamento de transporte e etc e tal. Então eu fiquei no almoxarifado da Vila Planalto, fui trabalhar lá, era chamada armazenista. Trabalhei interno, tu quer que eu te conte? Então eu fiquei interno um ano no almoxarifado, aí naquela época a contabilidade foi trazida umas máquinas muito interessantes da Olivetti Divisuma 24, que era um mini computador que trabalhava sozinho, você dava um comando e ela ficava fazendo a matemática. Aí eu operava aquela máquina, fazendo a contabilidade lá do material que entrava e saía no almoxarifado. E não sei por que o Major Pedro, quando entrou os militares, que já no ano de 64, já estava com 3 anos no almoxarifado. Não, eu minto. No almoxarifado. Aí o Major Pedro de Souza Maciel chegou para mim no balcão e disse: eu quero falar com aquele menino. Por que foi, Maciel, seu major? Não, eu quero que você vá trabalhar comigo. Você vai me assessorar lá no serviço de transporte. Lá transporte, eu estava no almoxarifado, transporte. E eu fiquei um tempo com o Major Maciel lá, nós éramos 2, eu era ficar na parte de burocracia, etc e tal, e encarregado do almoxarifado, e o Francisco Abreu, um cearense altamente pessoa de fino trato, só que ele não tinha cultura, mas ele era uma pessoa de respeito, da maior responsabilidade. Ele era responsável pelo campo, que é a parte dos caminhões, das oficinas, da bateria, não sei de quê, de abastecimento, etc. E eu auxiliei o Major Maciel. Depois, 10 anos depois, eu fui cair na mão do mesmo Major Maciel, já no Ministério das Comunicações. Ele ficou sabendo que eu estava disponível e me requisitou para o Dentel, o Ministério das Comunicações. 10 anos depois, nos anos 70. Aí, assim, ó, nessa época, porque o senhor mora em Cocalzinho há 30 anos. 31. 31. Mas naquela época, assim, de 1961, que o senhor chegou e tudo, o senhor já chegou a visitar aqui. Quando foi que o senhor conheceu, que o senhor veio e visitou Cocalzinho a primeira vez? Para ser franco, eu tinha uma namorada e o nome dela era Gorete. Então, fim de semana, a gente dormia no hotel informal, depois ia dormir em Santo Antônio Descoberto, depois vinha aqui para Cocalzinho, sempre Pirinópolis também. E naquele tempo tinha a pensão da madrinha, não sei se vocês lembram da madrinha, que era
que é a mãe do Gilson, mãe Não, eu não lembro. Então, ela gostava, a Gorete gostava muito das comidas da madrinha, tinha o quarto número 8 ali no Zé Gambira, e aí nós viciamos Cocauzinho. Eu lembro até o número do quarto. No meu quarto número 8. Aí eu fui para Goiânia, fiquei com um ano lá, foi quando a gente separou, e aí eu voltei para Cocauzinho, trazido pela mão do destino. Achei bacana aqui, gostei. E a raiz implantou e aí ficou. E aí o senhor falou que logo depois... O senhor chegou a ser caminhoneiro também? Não. Eu fiz muitas viagens, conheci o Brasil rodando nos caminhões do Dentel, do Departamento de Telecomunicações. Porque naquela época, era a época que estava... Né, chamava rádio escuta. O Dentel era um tipo de espião para pegar comunista, qualquer coisa assim. Uhum. E dizendo eles, né, que eu não tenho nada contra comunista. Absolutamente nada. Mas aí tinha as delegacias regionais. Uhum. Em todos os estados. E eu participei disso porque no Ministério, naquela época, não tinha um corpo de funcionários e eu era praticamente um coringa dentro do Dentel. Eu era o chefe de transporte, eu era o chefe de manutenção, eu era o chefe do almoxarifado e quando tinha uma viagem, eu era quem me escalava por causa da diária. Que eu não sou nada bêbado. Aí eu não era só porque eu queria diária, eu queria conhecer Brasil. Era um sonho meu conhecer Brasil. E através dessas viagens de caminhão eu conheci Porto Alegre, fui lá algumas vezes, eu conheci Curitiba, eu conheci São Paulo, eu conheci o Rio de Janeiro, eu conheci Belém, eu conheci Salvador, eu conheci Recife. Então, aquilo ali caiu a sopa no mel para mim, sabe? Foi o que eu tirei de melhor. Não foi salário, não foi ter comido em restaurante de luxo, que nem eu comi no Madaloso, que é um restaurante que até hoje existe lá em Curitiba. Não é ter dormido em hotel de estrela, qualquer coisa. Nada disso. Não. O que eu gostei foi da rodovia, da estrada, como eu relato na minha narrativa, nos meus contos, nas minhas crônicas. É o episódio de eu sair de casa, às vezes passar 14 dias, e aquela remandiola toda, e o carro dando problema, e aí eu chegar em casa de volta para contar para o patrão, eu fiz o que você mandou fazer. Está aqui a chave do carro. Fiz muitas viagens, gostei. Lendo tudo aquilo ali, dá pra gente poder ver mesmo, sentir a emoção de tudo que o senhor exatamente. viveu. Então... Assim, ó, e tem coisa ali que parece sim, cena de filme. Às vezes a gente lê e pensa assim, ó, será que foi tudo daquela forma mesmo? Foi. Uma vez eu estava falando lá no sul, eu sou nordestino, só para ressaltar o que é cair a mosca no leite, quer dizer, o nordestino lascado chegar no Rio Grande do Sul, a terra da fartura. E eu fui, naquele tempo, o ministro da Comunicações era o Coronel Higino Corsetti, que é da família Corsetti de Caxias do Sul, família muito conhecida para lá. Fim de ano, um caminhão novinho, e eu fui lá para... Naquele tempo, os militares tinham todas as regalias, era para trazer vinho. Naquele tempo estava faltando tudo em Brasília, óleo estava faltando cigarro, estava faltando até carro para vender. Você lembra daquela época? Eu acho que eu não... É no tempo de um plano lá que estava faltando tudo. E no sul tinha. Então eu fui, vai Américo, pega o caminhão e vai fazer isso. Lá me deram uma lista e chegando lá você procura o seu Ítalo Corsetti, que era um homem octogenário, já mais da minha idade, por 80 e tantos. Foi muito bonita essa parada. Aí eu cheguei lá um dia de sábado, já certa hora em diante, me apresentei, sou Ítalo, eu vim de Brasília, seu irmão me mandou aqui, doutor Coronel Higino, que eles querem para fazer essas encomendas aqui, é vinho, é isso, é aquilo,
E aí eu tinha tomado uns negocinhos que eu dirigia bebendo mesmo, não sou... Não nega. Não nego. E eu estava meio alegre, nordestino, meio alegre, eu fiquei meio conversador e ele foi gostando da conversa. E ele ficou... Eu notei que ele estava gostando da conversa. Aí eu digo assim, eu falei para o seu Ítalo, é sábado de tarde, o comércio vai fechar e eu estou com essas encomendas, se o senhor puder dar uma abreviada aí. Ele chamou a secretária dele, que eu nunca sei, nem que eu já vi outra mulher mais linda na minha vida, que eu nem sei que cor que era aquela mulher, eu só sei que ela vinha se equilibrando com a cintura dessa finura, com os olhos verdes mais lindos que eu já vi. E ele disse assim, deixa o comércio fechar, que eu mando abrir. Quer dizer, para você ver a força dos corsetes dentro da cidade de Caxias do Sul. Então, aquilo me deixou assim... Meu Deus, eu pensei que eu nunca pensei que eu fosse ser recebido. Não tem nada melhor do que você ser bem recebido numa cidade, num lugar estranho, né? Deixa eu só contar mais um detalhezinho. Pode ficar à vontade. Quando foi, eu digo, não, eu vou para o hotel. Que hotel, rapaz? Tu vai para a mansão dele, é uma coisa mais... Que hotel, pelo amor de Deus? Você vai para o hotel, você vai para a minha mansão lá. Cheguei lá, era ele e a senhora dele, idosa, da mesma idade, mais bacana do que ele. Nossa. Veja só que coisa que aconteceu na minha vida. Eu tenho que contar a história, gente. Não pode deixar de contar. E essa eu nunca contei. Ela toda cabelo branco e muito alegre. E eu digo, não, eu vou pegar minha toalha para tomar banho lá no caminhão. Ela disse, toalha para tomar banho? O que é isso? Me deu uma toalha que era dessa grossura. Eu nunca vi toalha daquele jeito. Coisa de rico, né? Eu fui lá para o banheiro, moço de Deus. Quando eu voltei do banheiro, tinha uma mesa que dava duas dessas daqui, que tinha todo tipo de coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Banquete. Como se eu fosse um menino dela que tivesse ido para os Estados Unidos, passado 2 anos ou 5 anos, e estivesse chegando. Como se eu fosse uma pessoa, um paraíba, motorista de caminhão. Meu Deus, eu não merecia aquilo, não. Só Deus mesmo. Aí eu fui olhar aquela mesa toda cheia de compotas e mais isso e mais aquilo. Eu digo, olha, a senhora vai me perdoar, mas eu nem sei o que, não sei nem por onde começar, eu não sei como é que eu vou fazer aqui diante de tanta coisa. Ela disse, não se preocupe não que eu vou lhe ajudar. E ficou por trás de mim, como se fosse uma tiazona, uma vovózona. Então... eu não posso deixar de contar um caso desse, porque em Brasília nós éramos a cidade do desamor. Brasília ninguém tinha uma mãe por perto. A Brasília você não tinha, a mulher era muito difícil. Então era a cidade que você não tinha ninguém para fazer um cafundé em você. Para mim chegar lá no sul, de repente eu ser recebido assim, aquilo para mim foi assim sabe, um pão. Aí, deixa eu te contar na volta. Na volta eu vinha eu subi pelo litoral, que é muito bonito, passando numa rodovia chamada Freeway, que quem já passou lá sabe que é uma coisa encantadora. São 140 quilômetros de Osório a Porto Alegre. Só você e a rodovia e a placa de 120 para você afundar o pé. Quando eu voltei pela Serra de Vacaria, passando pelas serras lá região de serra lá, né? Que são muitas cidades lá, que eu nem me lembro o nome. Quando tinha essa cidade de Vacaria, e a Serra de Vacaria, ela não é para cima, ela é para baixo. É assim, 7 quilômetros de descida com 7 de subida. Cheguei 5 horas da tarde na cidade de Vacaria, assim que pouquinho a polícia rodoviária dizia, opa, não passa ninguém. Está geando, está frio demais, sabe? Não era só eu, não. Carreteiro, todo mundo. Não passa, é ótimo, né? E eu dei sorte porque ainda tinha vaga no dormitório. Que se eu fosse para dormir no caminhão, eu tinha congelado naquela noite. E aí nós ficamos uns 25 motoristas encostados num balcãozão comprido assim, e mentira rolando. Só mentira pesada de caminhoneiro, daquela que quase bateu, quase morreu, quase caiu no barranco.
quase isso e quase aquilo. A mentira era tanta que eu não tive coragem, nem tempo de contar a minha. E ali tomando um negocinho, né? Um negocinho, tal e coisa. E quando foi na hora de dormir, já tinha meu quarto lá. E era não tinha lençol, era um saco de dormir. Eu entrei de marcha ré nesse saco, sabe? E fiquei lá dentro, feito um jabuti, e dormi o primeiro sono, bonitinha, estava anestesiada a bebida. Moça, quando chegou 1h da manhã, eu acordei para fazer xixi, ou pipi, ou para mijar mesmo. E é o seguinte, quando foi que eu acabei, que eu fui entrar no saco de novo, o saco já estava mais gelado. Moral da história, eu praticamente tive que ficar saltitando até o dia amanhecer, para não amanhecer duro. Frio demais, Deus me livre. É uma experiência que o nordestino nunca tinha visto, esse negócio daquilo. Aí quando foi de manhã, já era 8 horas, o sol estava lá em cima, a polícia liberou nós e tinha a descida da serra aqui, ó. Mas só tinha o rastro dos pneus do caminhão. No meio, entre um pneu e outro, era a faixa branca do gelo, estava geando. E nós descendo de marcha engrenada de segunda, marcha forte. E a serra faz assim, zigue-zague, zigue-zague, e aquele cheiro de a zona de freio queimando, e daqui você vê o zigue-zague dos carros que vêm descendo de lá, sabe? Então, no meio tem uma ponte que ela não tem pilotia, ela é cravada não é? Que hoje já deve ter. Ela é cravada na rocha, aquelas vigas de ferro. Uhum. Então, ali naquela, porque só passava, digamos, 50 toneladas, não podia passar 2 carros. Você passava, o trânsito abria para lá, abria para cá. Então, é um aprendizado você ir no Sul. Quer dizer, o Ministério me deu essa chance de eu conhecer o Brasil, de eu contar essas histórias, de eu fazer parte dessa história. Isso para mim é maravilhoso. Tu adquiriu muitos conteúdos. E o que levou o senhor assim, a contar essas histórias? Porque tem quanto tempo que o senhor começou a contar a história, escrever as histórias do senhor? Ó, nordestino por índole, ele já é conversador, sabe? Nossa Senhora, ele inventa, cara, quando ele não tem o que contar, ele inventa. Então, a minha primeira história eu escrevi quando eu tinha 12 anos. E como lá eu não tinha ninguém, lá não tinha recurso, eu não podia escrever sobre o Rio, porque eu não podia escrever. A única coisa que eu tinha para escrever era um arvoredo lindo que tinha lá chamado Sapucaíra. Então essa Sapucaíra foi a minha primeira inspiração, uma história muito bonita, que inclusive está no meu livro. Muito bonita. É uma história bonita de um menino que se apaixonou pelo arvoredo, pelo um pé de sapucaia. E eu me apaixonei por esse pé de sapucaia. E eu fugia da minha mãe com meu estilingue no bolso, e eu ia para lá, e eu ia lá. E naquele tempo, era dentro da mata. Lá, às vezes eu chegava debaixo do pé de sapucaia, quando ele estava florido, os viados corriam, a anta corria. Era pertinho, mas nós morávamos, para bem dizer, no meio da floresta, né? Uhum. Então eu me apaixonei por aquele pau, aquela arvoredo, aquele cipual e tal e coisa, e eu narro no meu livro, está aqui meu livro. E quando foi um certo dia, eu voltei, já estava estudando na Barra do Corte, quando eu voltei, meu pai tinha tocado fogo na roça, o fogo saiu da roça e pegou e derrubou minha sapucaíra. E aí eu fiquei abalado, eu chorei. Né? Derrubou a paixão do senhor. Aí eu escrevi a primeira história com 12 anos, que está aqui no meu livro. Então, a partir daí, uma pescaria, um acontecimento, e eu fui narrando, e te conto mais, das minhas 500, 600, 800 histórias que eu tenho narrado em papel e no Facebook, eu tenho o dobro ou o triplo que o tempo levou. Eu mudava de lugar, de cidade, de bairro, de acampamento, e ficava meio a papelada toda. Naquele tempo comecei escrevendo em caderno, na mão, depois passei a datilografar.
Então muitas se perderam no tempo. Muito de pescaria, de caçada. De caçada eu não posso falar, porque foi da minha paixão. O jogo de sinuca eu não posso falar que não é assunto de elite. Então, eu escrevi muito sobre sinuca, sobre minhas paradas duras que eu enfrentei. Eu fui taco forte, né? Todo mundo sabe disso. Mas o senhor escreve mais assim, é para poder o senhor se lembrar, né, dos tempos ou mais para ensinar? Eu escrevo canalizado aos meus filhos. Aos meus filhos, aos meus amigos. O povo de Cocalzinho hoje, todos são meus sobrinhos, inclusive você. Pode se considerar. Então, eu Prazer. quero que você passe pelas trilhas que eu passei, através da minha escrita, para quando você vê o que eu errei, você se desvia. E quando você vê o que eu acertei, você copia. É por isso que eu escrevo, que eu vim do outro mundo, eu vim do mundo que não tinha luz elétrica, que não tinha lanterna, que não tinha carro, que não tinha bicicleta, que não tinha energia elétrica, que não tinha nada, não tinha copo de vidro, que não tinha filtro, que não... Você está entendendo? Então, eu me sinto na obrigação de contar como testemunha ocular do que eu vi rolar diante dos meus olhos. Está entendendo? Entendi. Sim, senhor. E tem uma frase que o senhor, eu vi lá nos textos do senhor, até anotei ela aqui, ó. Quem não vive para servir, não serve para viver. É o que eu digo para meus filhos. É o que eu digo para meus filhos. No dia do aniversário amanhã vai ser o aniversário, domingo vai ser o aniversário do... Meus filhos, eu desejo a vocês saúde, sorte e que vocês sejam uma pessoa útil. Porque uma pessoa útil, ele é ele é uma peça de Deus, ele é a mão de Deus, uma pessoa que serve para ser útil. Ser útil não significa ser um médico, nem ser é ser útil, você fazer a sua parte. Então, às vezes, quando você vê um irmão em dificuldade, que nem eu narro eu vinha do Mato, eu ia para o Mato Grosso bebendo, inclusive, estava um calor daquele Mato Grosso, você não sabe o quanto ele é quente. E lá no meio do Mato Grosso, lá para Guiratinga, aqueles fim de mundo, uma rodovia de terra, um carro caído na beira da estrada, 3 horas da tarde, ninguém para. Não para mesmo. O cara lá no Mato Grosso, uma sede danada, não tinha cara no meio da região dos Bororo, índios Bororo. Mas aí a sugestão de parar nem foi minha, foi do meu cunhado chamado Aldemir, que tem um coração maior do que eu. Américo, vamos parar. Então, nós socorremos o cidadão e o garotinho que era o mecânico que estava arrumando a suspensão do carro. E gastamos lá umas 2h30 e tivemos a ajuda de uns gauchão que vinha e tiramos essas pessoas daquela agonia. Então, eu talvez tenha dito nesse dia, disse, quem não vive para servir, por que você fez isso? Porque quem não vive para servir, não serve para viver. E isso, nesse outro livro, eu torno a falar do mesmo tema, porque eu ia para uma pescaria no Canabrava, depois de Formosa, e aí o dia não tinha amanhecido, e tinha um caminhoneiro todo descabelado em cima do morro do Pepiripau. Uhum. Aí eu manobrei minha Kombi lá no lugar inadequado e voltei, e meus companheiros disseram, tu tá ficando doido, para onde é que tu vai? Eu digo, eu vou socorrer o companheiro que está lá sentado no pneu de estepe do caminhão dele sem café da manhã. Cheguei lá que eu parei a Kombi, o cara assustou, pensando que ia ser assaltado. Eu digo, não, companheiro, eu quero é te tirar dessa fria. O que aconteceu? Não, é porque o pneu do estepe furou e eu não tenho força para botar em cima. Ou seja, em 5 minutos ele voltou a sorrir, nós demos ali um biscoito para ele, uma coisa. Quer dizer, custa você ser útil? Não, é só querer. Deus te mostra. Vai lá, cara. Vai lá, teu irmão está ali precisando. Custa. É verdade. Então é o seguinte, quem não vive para servir é lixo. Sim. Mas o senhor acha que hoje em dia as pessoas ajudam mais em troca de aplausos? Olha, eu não sei julgar ninguém.
E dentro de cada pessoa tem sua maneira de pensar, e eu não vou aqui julgar, porque fulano, Beltrano, eu vejo muitas pessoas renunciarem a mordomias e se dedicar, às vezes, por exemplo, pessoas ricas vão para a África cuidar dos mais necessitados, outros mais ricos aqui mesmo no Brasil vão para cuidar dos índios, que nem hoje faleceu um rapaz lá na Barra do Corda, eu vi até no Facebook, ele largou as riquezas dele lá nos Estados Unidos, foi cuidar dos canelas lá no Barra do Corda. Então, cada cabeça é uma cabeça, né? Mas o senhor, desde novo, o senhor sempre viu que assim, a gente estar servindo as pessoas é sempre um privilégio? Foi de quando que o senhor começou a fazer isso aí? Toda a vida? Não, é porque eu precisei também dos outros, né? Eu fui acudido. Igual o senhor citou, né, de São Paulo, onde o senhor chegou, né, lá pro sul, né? O senhor foi bem recebido. Não, e outra coisa, não foi só isso não. Quando eu era mais pobre, lascado, quando a dor me doía em mim. Porque eu não quero falar aqui de pobreza, eu não vim aqui falar disso. Eu superei meus obstáculos. Já que eu superei meus obstáculos, eu até evito falar, mas só Deus sabe os caminhos que eu trilhei. Então eu tive anjos que me protegeram, que me deu o primeiro emprego, tá entendendo? Que me deu dinheiro de cortar o cabelo quando meu cabelo crescia lá em São Luís, eu não tinha dinheiro. Que me deu dinheiro para colocar meia sola no meu sapato que furou, eu não gosto de falar nisso. Que me deu um pedaço de chão para me dormir debaixo, lá na rua do Passeio, na Umes, eu fui dormir no chão, mas tinha um lugar para dormir, em cima dos papelão. Então, muitas mãos, muitos anjos nessa caminhada me socorreram, nós íamos fazer um chá à boca da noite para poder comprar 2 quilos de pão lá na padaria da Rua Grande, para poder botar no estômago depois de chegar do colégio. Então eu tive muitos anjos que cuidaram de mim, com base nisso, do que eu recebia, que eu quero dar um pouco de retorno. Porque, assim, ó, nos textos do senhor, o senhor sempre coloca, assim, as situações mais simples, né? O senhor coloca elas, tipo, como lições. Isso aí é natural do senhor mesmo? Não, a vida, aqui é uma escola, a vida é uma escola. Sim. Eu vim aqui para aprender, você também. Nós temos que sair daqui um pouquinho melhor do que nós chegamos. Está entendendo? E o caminho de melhorar é você ver o teu semelhante. Não tem outro caminho. Não é que eu sou religioso, está entendendo? Mas não tem outro caminho. Se você quiser sair daqui melhor, você presta atenção no seu semelhante, na dor do seu semelhante. Na história da Kombi, lá que o senhor contou a história lá da parte da Kombi, o senhor lembra, assim, de outra história parecida que marcou o senhor? Ah, eu me lembro de um assim. A gente tinha dormido lá no Paracatu e naquele tempo eu tinha um Aero Willis. E eu nunca dava meu volante do meu carro para ninguém, mas naquele dia eu amanheci o dia pescando e bebendo e eu não estava em condição de dirigir, meu cunhado pegou o volante do meu carro que eu não dava para ninguém. E ele vinha tocando, passou o Pontal, passou o Paracatu. Quando foi de Paracatu para cá, no rumo de Cristalino, tinha um cidadão no pé de uma sucupira, de uma vereda lá, com 2 menininhas de roupinha, que a gente sabe quando é caipira, quando vai para a cidade, tem aquela roupinha, aquele chapéu. E era 9 horas da manhã. E o meu cunhado, essa é dele, não é minha. O coração dele é maior do que o meu. Eu falei isso. Aí quando eu vejo, ele parou o meu aero de supetão e deu marcha ré. Eu estava deitado lá, de ressaca, levantei a cabeça. E ele perguntou para o cidadão lá, o que foi, companheiro? O que está acontecendo aí? Ele disse, rapaz, eu estou aqui desde 5 horas da manhã tentando uma condução, porque minha filha vai ser operada às 11 horas no Hospital Sara Kubitschek de uma doença no cérebro, não sei o que, coisa que eu consegui essa cirurgia a duras penas e não sei o que, e ninguém nunca parou para mim. Você está entendendo? Veja só que tem um superior aqui em cima, isso aqui não é, já tem administrador. Sim. Aí ele botou, e eu tinha umas bolachinhas, a menina estava sem comer desde 5 horas da manhã, já era 9, já dei uma bolachinha para a menina e fui conversando com ela, e ele afundou o pé no aeroísmo, meu carro corria muito. Quando foi 11 horas, na hora certinha, nós entramos, ele entrou, não foi eu.
ele entrou no hospital Sara Kubitschek. Então, uma história dessa tem que ser contada. Você está entendendo? Porque não é a história daqui, é dali. É verdade. Essa tá no livro também. Não, não está. Como você falou, tem muitas e não dá. O livro, Não, por mais não- interessante que seja, É, né, não dá. Essas histórias de caminhoneiro, quase nenhuma não tá. Por exemplo, eu tenho uma passagem lá na Serra de São Vicente. Aliás, eu não estava nem no caminhão, eu estava no meu Fiat Uno. A cidade, e a Serra de São Vicente pegando fogo, aqueles arvoredos, lá tem aqueles arvoredos, e o fogo ia lá em cima nas palmeiras, e aquela fileira de caminhão, de tanto subindo, que naquele tempo não tinha mão dupla. E nós todos estávamos vendo a morte, porque o fogo vinha em cima dos caminhões, em cima de mim. Entende? Então, são alguns momentos de sufoco que nós vemos a morte de pertinho. Então, para quem gosta de escrever, para quem gosta de mostrar as emoções, então tem a emoção boa, tem a emoção de pânico. Naquele dia eu estava em pânico, meus companheiros todos em rodovia. Eu fui respirar, primeiramente o ar faltou para nós, que aquele mundaréu de fogo já tirou o ar todo. Eu fui respirar depois que eu desci a serra. Então, muitos são episódios que eu escrevi, mas que não está nos meus livros. Mas tem umas coisas também que é bem assim, a gente medita muito, igual o senhor colocou assim, enquanto eu ouvir um piado de um pássaro, eu não me sentirei sozinho. É, porque eu nasci na floresta. Então eu não tinha um menino para brincar, porque não tinha vizinho, não tinha um menino. Eu não tinha com quem brincar, eu brincava com sabugo. Tá entendendo? Não gosto de falar. Então, meus companheiros eram os passarinhos. Então, meu pai, lá no Maranhão, tinha um passarinho chamado catacoco. Então, ele é um passarinho mole que fica nos terreiros, é qual um tipo de pardal. Uhum. Então, dá quase para a gente pegar nele. Eram meus brinquedos. Então, os passarinhos desde cedo foram meus companheiros. Sabe? Não só os passarinhos, a partir de meus 12 anos, meu negócio era no mato. Meu pai tinha lavoura, às vezes chegava a ter mais de 20 apanhadores de algodão, que aquilo não era contratado, era chegar ali, fazia o serviço dele, ganhava o dia dele. E meus irmãos, mas mesmo assim eu nunca fiquei. Depois que eu aprendi a ser só, lá no Chiqueiro dos Porcos, eu nunca mais consegui me infiltrar dentro do grupo, porque o que era graça para fulano não era para mim. Aí eu preferia estar lá na beira do Rio das Flores, nos barreiros, nas grotas, com meus passarinhos, minha jaó, eu tirando uma abelha, do que... Foi sempre assim. Por isso que eu estou com 30 e poucos anos aqui, você me vê só na minha casa, eu não falo disso, eu não uso a palavra solidão. Solidão para mim não existe. Eu sou o bastante para mim. Eu sou o bastante. Eu sei que eu não estou só, sabe? Uhum. Você nunca se sente só. Eu não sou, eu não me sinto só. Isso é bom, isso é muito importante. Eu sei que eu estou ligado a coisa muito, muito maior e mais importante. Amém. Ô, seu Américo, o livro do senhor, o senhor tem 2 exemplares do livro? O senhor fez o primeiro e o segundo? Eu fiz, quem fez o mérito de fazer esse livro não é meu, é meu sobrinho que foi lendo minhas crônicas e gastou dinheiro e transformou em livro minhas crônicas. Essa aí deve ter 70 crônicas, mais ou menos. Essa aqui foi a primeira edição. Que ano foi que saiu essa primeira edição? Eu acho que foi em 2012. Nossa, 2012. Aí o senhor, como é que é? Esse livro, ele é vendido? O senhor vendeu o livro? Não, porque eu só tirei 300 coisas, então eu fiz questão de... Foi mais caro para mim que eu mandar. Além de dar, eu ainda pagava a taxa no correio para mandar para meus parentes. O senhor distribuiu o livro? Distribuí, e esses também. Então, na verdade, esse livro do senhor, ele não foi um produto, ele foi uma extensão da vida do senhor. Ele é uma história que eu conto para meus filhos, para eles seguirem, aproveitar a parte útil e descartar a parte que
não é boa. Mas o senhor não pensou em buscar um patrocínio, fazer mais exemplares, colocar Não, porque o campo que eu queria atingir era só meus parentes e já atingir. Meu povo, entende? Eu não pretendo ser escritor, eu sou um contador de causas. Eu não quero, nunca, jamais me sonhei. Se eu lhe disser uma coisa, você nem acredita. Eu fui convidado aqui mesmo pela Academia de Água Linda para participar. Não, eu não sou de academia, que pelo amor de Deus, me tira fora disso, eu sou contador de Academia de Letras de lá? É, então eu declinei do convite porque eu não sou merecedor disso. Eu não sou uma sumidade, eu não sou um intelectual, eu sou apenas contador de história. Mas as histórias do senhor aqui, elas são tão bonitas, histórias, são tão assim É inspiradoras. porque são acontecidas reais e eu vou no miolo, eu vou trabalhar em cima da emoção do momento. Esse segundo livro do senhor aqui, Américo Brasil, do que mais vi. Esse aqui é de 2025, né? É 2025. Já é recente, né? Esse aqui, né? É. Já é mais novo. Esse aqui o senhor já fez mais exemplares? Como é que foi? Não mesmo tanto. Mesma coisa também? Não é para vender, acho que eu nunca vendi nenhum. Não, o senhor tem que botar o livro do senhor nas bancas, nas livrarias, que eu tenho certeza que muita gente vai estar inspirando aí, ó. É muito bom ver a história. Não sei, quem sabe você, às vezes, divulgando, o povo interessa, não sei. Aí, meus livros estão aí. É bom porque, assim, ó, até porque as pessoas também podem ver lá, mais ou menos... Quem visitar o Facebook do senhor hoje, as pessoas que visitam lá, só pode ver que todo mundo que lê um trechinho do senhor lá quer o livro. Eles querem mais. Eles me cobram, realmente. Você tem toda a razão. As histórias é boa. Então eu fico até surpreso com o doutor que você falou. Doutor Ulisses. Fico surpreso, doutor Ulisses, agradecido e surpreso, porque eu nem sabia se eu tinha alcançado pessoas do seu nível. Escrevi para meus companheirinhos de candango, sabe, esse timezinho mais que não tem DR, mas fico grato pela sua atenção. Meu pai lá em Minas Gerais fica acompanhando, ele acompanha lá e vai lendo as histórias e assim vai. Eu sei que tem muita história lá. Eu até tentei dar uma acompanhada lá, mas para falar a verdade pro senhor, o meu tempo foi tão curto que é tanta coisa que eu não dei conta. Vai lá nas histórias, que tem muita história bacaninha, muita história bacaninha mesmo, daquela que mexe com qualquer um, é lá na Turma da Barra do TB, Jornal Turma da Barra. É lá onde eu solto a cobra, é lá. Lá eu trabalho com emoção, porque eles me viram menino, sabe? Eles viram como foi minha vida. Fui jogador de futebol lá, eu vi. E essas coisas assim. Então, minha meninice foi lá, muita gente que me viu menino ainda está por lá. Lá onde eu gosto de soltar, me soltar mais. Mas tem história do senhor, sim, que... o senhor jamais vai escrever, o senhor lembra dela e jamais vai escrever, porque o senhor acha que talvez dói ou... Tem história de separação, traumática, e eu não vim nessa vida para ficar remoendo mágoa, não. Doeu, passa, então eu pulei, eu pulo a página, faz de conta que não aconteceu, né? Tem um texto do senhor também que é aquele... Quando o medo chega, eu acho que é o do caminhão, uma parte do caminhão lá que tem a parte do medo lá, não sei se é de uma floresta. Eu li rápido uns trechos. O senhor, assim, algum momento da vida do senhor, assim, nessas correrias do senhor lá, o senhor já pensou que, será que ali poderia ser o fim? Eu tenho, aqui mesmo nesse livro aqui tem uma história onde eu entrei num fogo lá, num lugar onde não devia ter entrado, eu vi a morte cara a cara, cheguei a ponto de... A mula que eu estava montado nela, ela sapecou a lateral direita toda, me faltou o ar. Então, numa boca de noite lá num lugar chamado Cachoeira do Funil, aqui no Rio Paraná, eu vi que a água é uma armadilha. Então a gente bebendo, e meu cunhado era muito afoito, e eu vi a morte 3 vezes numa boca de noite. Mas isso faz parte do jogo da vida. Eu cheguei aos 84 anos, eu tenho absoluta certeza que foi à custa de milagre.
Porque se eu for contar tantas vezes que eu já tive eu fui catado assim pelo último cabelo, inclusive a maioria dentro d'água. Já passei muita perrengue dentro d'água. É o que sustenta o homem nessas horas, né? Mas eu não sei porquê, mas eu estou aqui, são 84 anos, até eu me admiro pelo caminho que eu passei, puxa vida. Foi da parte do medo da estrada que o senhor chegou a sentir bastante medo também, numa parte lá. Eu pensei que eu tinha cortado o trecho, eu não cortei o trecho, foi na parte do caminhão. Uma certa vez eu vinha dirigindo o caminhão, nessa época era um caminhão a gasolina, aquele caminhão F7 chamado Big Job, e era noite, madrugada, e eu vinha dirigindo ali aquele trecho de Santo Estevão, ali saindo de Salvador, de Feira de Santana, voltando, rumo Jequié, Santo Estevão, por ali assim. E eu peguei um temporal muito, muito grande que o limpador de para-brisa não dava conta de acudir. Então foi um momento que só foram, digamos assim, uns 5 minutos, mas foi um pouquinho mais, mas 5 minutos de pânico é muita coisa. Então eu não podia parar porque o carro que vinha atrás podia me levar. Ou então o que vinha na frente eu não sabia a posição que eu estava em cima da pista. E o limpador não dava conta de acudir. E foi um momento muito problemático na minha vida. E eu tive que chamar o anjo da guarda. E ele me acudiu. Foi quando eu vi uma luz na lateral direita. E fui olhando e vi a descida. Isso, 5 minutos, que para quem está na situação que eu estava, é uma vida. Então, eu passei em outros momentos, aqui mesmo na Lapinha, eu passei muitos momentos difíceis. Numa cidade chamada Buriticupu, eu levei uma tempestade, eu estava no Opala, eu vi o momento que o carro ia sair capotando. Então eu vi muita coisa, mas pulei, entende? Saltei os obstáculos, Deus me trouxe até aqui. No livro tem muita história, mas eu acho que, assim, deixa eu mostrar mais ou menos aqui, deixa eu mostrar naquela câmera ali, um pedacinho do livro, aí ó, para as pessoas estar vendo, né? Isso aqui também, né? Esse aqui foi a primeira edição, É né? de 2012, mais ou menos. Que o senhor fez junto com o sobrinho, né? É meu sobrinho que praticamente que patrocinou, né? Qual que é o nome dele, seu amigo? É Aldemir Mangabeira Júnior, do STJ. Aqui, ó. Meu velho. Primeira edição. Na verdade, aqui que começa a história, né? No comecinho aqui que tem as primeiras histórias, né? Aí depois o senhor lançou esse daqui, ó, que já é o segundo. Eu quero falar sobre essa capa, porque eu nasci no Maranhão, no meio do Babaçuzal. Mas eu sou muito fascinado por palmeira. Todo tipo de palmeira me fascina. Até aquela palmeira do deserto que eu não sei nem o nome. Mas quando eu via os buritiçais dos pântanos, aí eu me encantei de vez. Então eu botei essa capa aí porque é uma das coisas que me encanta, como se fosse um mundo, se o pântano fosse um mundo misterioso, onde mora a cobra grande, onde mora a inhuma, onde mora a sereia, onde mora a mãe d'água. Esse, para mim, é um mundo encantado, sabe? Eu botei aí na minha capa, mais ou menos, na minha cabeça, esse aí é um mundo de fantasia, de um mundo encantado, das sereias, das cobras grandes. O senhor parou de escrever no Facebook? O senhor tinha mais frequência no Facebook, não tinha? Eu estou diminuindo porque eu estou ficando meio caduco e então as palavras já estão começando a me faltar. Tá ficando caduco não. Entende? Então as palavras, os adjetivos, a pessoa que explora esse campo de escrever, ele tem que usar uma palavra adequada e me falta essa palavra, já está me fugindo da memória. Então, para mim não sujar o pouco que eu fiz, eu evito. Mas eu tenho coisa escrita essa semana, não é uma nem duas. História bonita, quer ver? Cadê? Vamos ver, vamos... Entende? Eu tenho história bonita escrita essa semana. Vamos passar o Facebook aqui também. Entende? Eu tenho uma história aqui, o que é? O que é, meu Deus? Ó, eu tenho uma pergunta pro senhor aqui,
Inclusive o doutor Ulisses mandou aqui, né? Como o senhor escreveu, uma das intenções, né, que o senhor fez aí, um dos motivos de escrever o livro, igual o senhor falou, né, que tem os filhos do senhor, né, as gerações. Mas não tem internet. Deixa eu pôr pro senhor aqui a internet. Aí, assim, ó, nos dias de hoje, qual que seria uma mensagem, assim, pro senhor deixaria para os jovens de hoje? Não, a minha mensagem é que o jovem de hoje ele se desligue mais do celular, porque senão ele perde a sua essência. O celular ou a inteligência artificial está ficando está administrando mais a sua vida do que você mesmo. Então, o jovem de hoje, ele tem que se desligar mais do celular e procurar ler. O que eu li, ele vai ler as histórias antigas, o Ilíadas, vai ler a Bíblia, vai ler os grandes clássicos, vai ler a literatura brasileira, vai ver como é que escreveu Jorge Amado, como é que escrevia Guimarães Rosa, como é que escrevia Bernardo Ellis, como é que escrevia Gabriel Garcia Marques, como é que escrevia, o que pensam os pensadores lá de fora, Tósteles, Hemingway. É preciso que o jovem veja esse campo que requer paciência, porque ele hoje está só assim, tique, 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 um vídeo em cima do outro, não aproveita nada, não dá para... É verdade. A memória não tem nem tempo de acumular. Então é preciso que ele veja o porquê das guerras, que nenhuma guerra tem nenhum porquê, as guerras foram coisas estúpidas. Todas as guerras são estúpidas sem nenhum motivo. Para ele poder criar na cabeça um senso de que ele não deve cultivar o ódio e guerra e conflito. Esse negócio, porque fulano tem armamento, porque é uma potência, não existe. Hoje em dia não tem mais potência, não. Qualquer bombinha que disparar em qualquer lugar do mundo, que seja lá na Coreia do Norte, vai tudo para o beleléu, a terra sai do eixo. Entende? Então, o jovem que lê, ele vai ler a Guerra de Troia, ele vai ler sobre a Segunda Guerra, sobre os grandes líderes da Segunda Guerra, aqui nossa tropa indo para os Estados Unidos, acompanhando os Estados Unidos indo para a Itália, o Churchill, o papel do Churchill na Segunda Guerra, do De Gaulle na Segunda Guerra, o instinto de Hitler, porque dá um combate louco, um conflito louco chamado conflito entre russos e alemães lá, combate que hoje é a cidade de Stalingrado, hoje é Volgogrado. Num só combate, a humanidade, naquela época que não tinha gente, perdeu 2 milhões de pessoas. Agora, quantas cabeças boas foram embora naquele conflito que ninguém não sabia nem quem era inimigo? Então, se o jovem lê hoje, ele vai dizer, não, gente, guerra não serve para nós. Outra coisa que o jovem tem que ler é sobre a posição da mulher no mundo. A mulher não chegou no patamar que ela merece. Verdade, eu também então, acredito nisso. A mulher hoje, no Brasil, nos países livres, ela é aviadora, ela é oficial das Forças Armadas, ela é pilota de avião, mas ainda é pouco. Tem países que nem a China, que nem as Arábias lá, que ela ainda está de burca. Então, a mulher, ela tem que chegar no patamar onde ela merece. Sem a mulher, nem eu nem você não estaríamos aqui. Verdade. Você está entendendo? Uhum. Então, são temas que as pessoas que vivem enfiadas com a cabeça no computador, no celular, ele não vai ter tempo para imaginar isso. Que ele é uma peça importante em defesa da liberdade, em defesa da mulher, em defesa
do que é melhor para se tirar a África da situação que está, para se tirar o Afeganistão da situação que está, para tirar alguns países daqui mesmo da América do Sul dessa pobreza. Porque riqueza o mundo tem. Tem. Só que a riqueza do que o mundo tem, 50% está investido em armamento, que é um dinheiro jogado fora. Você está entendendo? Está entendendo? Então é por aí. O senhor que viveu desde esse tempo atrás aí, o senhor falando aí das tecnologias, tudo, né? Aí, essas coisas aí. O que o senhor acha de toda essa tecnologia que o mundo, o Brasil tem hoje? Em tudo, em geral. Não, e para mim é surpreendente, porque, olha, veja, eu nasci num tempo que não tinha bicicleta, num tempo que não tinha automóvel, que não tinha um trator, que não tinha luz elétrica, que não tinha uma lanterna. A primeira lanterna que chegou na Barra do Corda foi trazida da Itália por um Frei Capuchinho, e eu não conhecia essa lanterna não, só ouvi falar. E ele chegava na porta do convento da Barra e iluminava lá no Calvário, que é uma igrejinha que tem lá no morro. E o foco da lanterna dava lá 600 metros, mais ou menos. Aí aquilo eu vinha pôr gente para ver, que nem no começo que a televisão chegou. Lá em Brasília, a gente pagava para assistir. Aqui mesmo, aqui em Cocalzinho, eu paguei para assistir jogo de futebol no clube do... Eu paguei. Tinha jogos importantes da seleção, por exemplo, nós pagávamos para assistir. Então, essa tecnologia que chegou foi muito rápido. O negócio foi numa velocidade imensa. O senhor é a favor? Hein? O senhor é a favor de toda essa tecnologia? Não, ou a favor ou contra, mas eu não posso frear e ninguém ninguém mais para. O mundo vai avançar muito mais. Agora que ele começou a embalar, ninguém freia. Está entendendo? Então, o mundo de 1960 para cá, ele pegou um embalo que, Nossa Senhora, é difícil de não sei quantos andares, é ponte para tudo quanto é lado, é operação do coração, é transplante de não sei de quê, de medula na medicina, e é medicamento. Homem, em todos os campos que... Ó, tem ponte lá, outro dia minha filha esteve nos Estados Unidos e mandou uma fotografia de uma ponte que tem lá em São Francisco da Califórnia, que ela é como daqui não sei aonde, é um vão só, por cima do negócio lá. Como é que fizeram aquilo? Aquilo parece que Deus veio lá de cima e fez para o homem. Como é que a tecnologia consegue? Na China, a gente vê lá obras de engenharia que não dá para acreditar. Entende? Então, já estão passando por debaixo dos mares fazendo canal. E eu sou um aprendiz, né? Eu não vim aqui para consertar o mundo nem nada, eu vim para assistir o espetáculo, e eu estou assistindo e batendo palma. Mas naquele tempo de antigamente mesmo, o senhor acha que era melhor a vida, mais tranquila? Olha, não era não. Não era não, né? Não era não, eu sofri, eu não gosto de falar de sofrimento. Meu irmão sofreu demais, o mais velho. Meu irmão, vou falar uma coisa, ele sofreu demais. Ixi. E nós sofríamos e fomos muito injustiçados. Você quer que eu te diga uma coisa? Não gosto de mágoa. Mas nós temos de menino. Menino não significava nada, era um zero à esquerda, era um objeto sem nenhum valor. Nós não tínhamos advogado de defesa. Menino era um traste. Se o papai estivesse conversando, se a mamãe, principalmente os homens, estivessem conversando e estivessem tomando uma bebida, você tinha que rodear lá para não sei por onde, porque você não te passava nem perto, porque o pai já dizia, daqui a pouco eu te pego. Meu irmão sofreu até horrores. Eu também sofri, então eu não posso... Na parte social, que você diz, convivência, né? Porque na parte de eu e a natureza, eu era muito feliz. Eu e a natureza. Tanto é que eu saía de perto dos meus irmãos e dos empregados do meu pai, para me infiltrar lá na floresta, porque lá era meu mundo. Com o mundo, com os passarinhos, eu sempre me entendi, mas com aquele sistema que ainda era herdado do tempo do coronelismo, que preto não tinha valor, que homossexual não tinha valor, que era discriminatório, que tudo. Então aquilo
Ainda ficou uma resina, ficou uma borra na minha cabeça daquilo que eu vim procurando jogar fora. Para mim, pouco interessa se o cara é homossexual ou não, desde que ele seja um cara útil. Quantos homossexuais estão dentro dos hospitais salvando vida? Hein? É. E o hétero tá lá bebendo cachaça no boteco. Então, vamos respeitar, gente. Tá entendendo? O negro. Por que um cara é inferior ao outro por causa da tonalidade da cor dele? Ainda tem gente, até hoje, discriminando as pessoas por causa da cor e da pele dele. Então eu tenho que tirar essa resina, essa borra que tem dentro de mim, daquela cultura que eu não gostei. É por aí. A gente tem eu acho assim que a nossa vida hoje é uma troca de respeito e troca de educação, não é verdade? Isso aí você mergulha no teu eu e você lá dentro eu e você nós temos um canal direto lá com o divino que nós chamamos de Deus, nós chamamos de Cosmo, não sei o que seja o Jesus, qualquer nome que você quiser dar. Mas que tem um ser comandante, tem. Esse comandante, ele é comandante mesmo. Ele não é de Araque, não. Ele não é regional, porque o Jesus Cristo ele é um pouco regional. Ele protegia os hebreus, não sei o que, discriminava os filhos filisteus, sei lá como é que é. Então era um pouco regional. Mas o lá de cima, não. Ele administra o fundo dos mares, ele administra a floresta, ele administra um grão de areia que é subdividido em átomos, não sei de que, ele administra as galáxias, ele administra a luz que nos alumia, ele administra o ar que nós respiramos, todo dosadinho. O ar que você respira aqui é o mesmo que respira lá em Fortaleza, é o mesmo que você respira no Rio Grande do Sul, é o mesmo que você respira na Itália. Então, vamos respeitar essa máquina poderosa com essa inteligência toda. E outra coisa, eu não sei porquê, mas eu sinto que eu sou interligado a ela, a essa máquina. Sabe por quê? Porque toda vez que eu vou fazer um erro, fazer uma merda, ela apita na minha consciência. Não vai que é fria. É fria. Você está entendendo? Então algo me diz que eu estou interligado. Essas tantas vezes que eu fui puxado de dentro do buraco, não foi à toa. Bom, o senhor está interligado, sim. Isso aí, sem dúvida. O senhor está interligado, sim. E sobre a história do irmão do senhor. A história do irmão me emociona. Eu não queria emocionar, mas vou contar. Vamos contar. É bonita, muito bonita a história. Meu irmão, como filho de nordestino... Vou até comer um pão de queijo. Tá entendendo? Tudo quando é filho de nordestino, aquela ninhada e a pobreza e não ter um caderno e não ter uma alimentação e aquela pobreza, aquela história que já não é nova, né? E nessa confusão, aí arrancaram meu irmão. Eu tinha uma tia que casou por conveniência, que ela era uma mulher bonita, casou por conveniência com um cidadão chamado Manuel Vinícius de Oliveira, jogador de baralho, só a única profissão que ele teve, mas virou nome de rua. De todo jogador de baralho que eu conheço, foi o único que virou nome de rua. Lá em Sucupira do Norte, Rua Manuel Vinícius de Oliveira. A minha tia, por conveniência, casou com ela. Minha mãe era de Angical, pertinho de Pastos Bons, e ele era de uma família lá de Oliveira, Manuel Vinícius de Oliveira, e ele tinha uma situação mais ou menos. E como ela não teve filho, levou esse meu irmão, chamado Anfilóquio. E eu não conheci meu irmão, ficou para lá e também coisa e tal, e eu fui seguindo minha vida, pulando de uma cidade para outra. Quando foi em 1970 acho que em 73, 74, aquele grilo me dizia, puta que pariu, mas você tem que... Seu irmão tá debandado, é o seu sangue. E aquele... Nunca engoli aquele caroço, sabe? Uhum. Não engoli. Eu vou lá conhecer meu irmão de perto, comprei aquela passagem parcelada, não sei quantas prestações, de Sim Floriano. Quando foi a boca da noite, eu tinha andado um dia inteiro de jardineira, carregada de bode, de saco de farinha, não tinha estrada. Um dia todinho para fazer 200 quilômetros na Chapada da Gia.
Cheguei na Pissarra, me hospedei no hotelzinho, e as máquinas trabalhando, que estava fazendo a obra da usina de Boa Esperança. E o que é certo é que, quando depois da janta todo mundo fumava, eu fui fumar e eu estou jantando e as pessoas da pensão chegavam e olhavam para mim assim, admiradas. Aí vinha outro, tornava a admirar. E eu estou no fim do mundo lá. Até que quando terminou a janta, eu fui fumar numa sala, chegou a dona da pensão chamada Naíla, que era, né? E ela chegou para mim e disse, olha, cara, agora é eu e você. Quem é você mesmo? Eu digo, não, eu sou de Brasília, eu trabalho na Nova Cap, já tem mais de 10 anos. Aí ela disse, não, eu quero saber o que você está fazendo aqui. Por que você está aqui? Eu digo, não, eu vim aqui atrás de um irmão, que eu não conheço. Vou deixar... Tá no livro a história. A história é muito bonita, a história do seu Américo. Aí tá no livro dele. Eu dei uma lida aqui na história. E eu acho que essa história dele aqui é o início. Igual ele deixou claro para mim, né? Pediu que eu lesse, eu li. E essa história, ele falou assim, através dessa história você me conhece. Então essa história foi uma história que, né, assim, depois eu vou contar ela direitinho, né, para vocês, que eu... Um minuto que eu ouvi essa história, eu já dei uma viajada no tempo e já vi aí também, ó, né, a dedicação, a força, a união entre irmãos também e a força principal, né, que é a força divina. Como que as coisas aconteceram, da forma que aconteceu. Foi tudo muito bonito aqui. Então, por isso que eu tinha pedido para que seu Américo contasse essa parte. Mas, igual ele falou, é uma história muito emocionante. Ele, às vezes, assim, ele não consegue contar ela, mas tá no livro dele aqui. E com fé em Deus, o livro dele vai ser, né, expandido aí, vai aumentar essas tiragens, vai ter mais pessoas com a oportunidade aqui de estar lendo o livro dele aqui, que ele fez poucos exemplares, mas tem não só essa, mas como centenas, né, dezenas aí de histórias emocionantes aí no livro dele aí pra gente ver. Né, seu Américo? Então, vamos encerrar, né? Vamos encerrar. Então, eu fico muito feliz a gente poder bater esse papo sobre Cocalzinho e botar minha posição aqui, por que eu vim parar aqui. Eu me esqueci de falar de Juscelino Kubitschek. Pode falar, se eu quiser então, pode falar. O JK foi uma figura da maior importância, não só para o Brasil, não só para o Centro-Oeste, mas como para nós nordestinos, porque se não fosse ele, hoje eu não estaria aqui, meus filhos não seriam diplomados como são, teriam uma vida maravilhosa. Então eu quero deixar meu agradecimento ao Juscelino Kubitschek, esse grande brasileiro a quem eu devo um grande favor, entende? Minha vida mudou da vida para o mel da partida do dia em que eu vim para Brasília, apesar dos pesares, tive meus problemas. Mas Juscelino foi de uma importância muito grande na minha vida. Nordestino, nós todos nordestinos. Sim. Eu quero agradecer também a presença do senhor, o senhor ter aceitado o meu convite. Igual eu falei para o senhor que o senhor é uma inspiração para muita gente, né? Eu falei e confirmo aqui de frente ao senhor. E que as pessoas acompanham. A gente até ia mostrar o Facebook aqui, né, seu Américo? Mas nós não mostramos, né? O Facebook ele vai estar lá, né? Américo Brasil aqui. O Turma da Barra também, que eu escrevo no jornal Turma da Barra, né? Eu vou deixar aqui, quer ver? Deixa eu mostrar aqui o Facebook para que as pessoas vai ver umas histórias do senhor lá, porque, nossa, é bom. Mas eu vou deixar no comentário, na descrição do vídeo aí, para as pessoas estar entrando lá e para as pessoas estar acompanhando. Porque é uma viagem no tempo, é uma viagem na vida e eu tenho certeza que muita gente vai gostar, seu Américo lá, das histórias, cada uma. Olha, essa semana eu escrevi pelo menos, que eu estou vendo aqui,
Eu escrevi uma que diz assim: a magia que está no ar. Aqui tem uma magia, aqui, sabe? Isso aqui tudo aí tem um encantamento, sabe? Flutuando aqui nesse espaço. Eu escrevi muito além do nosso conhecimento, que é mais ou menos vinculado a isso. É uma criança que eu ajudei a socorrer, uma criança de 1 ano e meio, que eu ajudei a socorrer, está aqui no Facebook. E ela, a partir da semana seguinte, ela é uma criança com que ela não assistiu e eu fazia o salvamento dela. Ela apaixonou completamente e redondamente por mim, a ponto de descer capotando na rampa lá do prédio onde eu morava, na 312, e quando eu abri a porta, enquanto eu não agarrasse ela, quer dizer, essa magia, como é que essa criança soube, quem falou para ela, que ela só tem 1 ano e meio, que eu fui mais ou menos o salvador dela. Então, também faz parte dessa... Está aqui, ó, escrevi essa semana. É importante que, se alguém gosta de ler o que eu escrevo, que veja isso aqui. A menina chamava Neidinha, e estava afogada, e eu ajudei a fazer o salvamento, junto com o pai dela. E ela me via todo dia, nunca ligou para mim, nunca olhou nem na minha cara. Quando foi a partir da semana seguinte, ela voava em mim feito uma louca, ninguém segurava. Que magia é essa? Explique, quem explica? Não tem explicação. O senhor teve muitos momentos divinos mesmo, né? Na vida do senhor. Muitos momentos. Muitos momentos. E teve momento, na minha vida, teve momentos bravos também. Teve muita vez que eu tive que bancar um homem. Entende? Alguns estão no meu livro, nesse livro aqui principalmente. Teve momentos que eu tive A segunda edição, né? que fazer coisa que a gente não pode nem ficar falando. Mas é porque a vida exigiu, né? Mas assim, para ninguém assustar, o senhor deixou bem claro em um dos textos que o senhor nunca matou e nunca teria coragem de matar, né? Não, eu não digo que eu não tenha, não. Entende? Isso aí eu não digo. Não. Não. Não digo. Para defender minha família, meus filhos, para defender um fraco, para defender um coagido, eu sou capaz de muito mais. Eu não fui, eu sou capaz. Não venha com covardia para perto de mim, que se eu tiver meios, engrossa. Defender família, né? Defender o fraco não precisa ser meu parente, não. Mas, ó, tá o mistério, tá no livro. Tem que rodar mais exemplares aí para esses livros aí, que tem muita gente que tá querendo ler esses livros do senhor. Tá bom. Então, tá encerrado? Tá encerrado. Gente, fiquem todos com Deus. Eu Obrigado vou a cada um de vocês. devolver lá em casa, tá? Sim. Ó, eu vou ficar com os livros dele aqui, vou ler os livros do seu Américo aqui e vou levar para ele depois. Gente, foi bom demais nós estar conversando aqui. Muito bom. Um abraço. Conhecendo. A cada episódio mais emoção. Sintoniza